Olá, aqui é a Patrícia, muito bem-vindos a mais um vídeo da Ars Online e nesse vídeo eu vou falar 5 coisas que você não deve fazer enquanto estuda piano. No vídeo anterior eu falei de 5 coisas que você não deve fazer quando pega uma partitura nova, uma peça nova para estudar, e aí serve para qualquer instrumento. Nesse vídeo de hoje vai ser especificamente para os pianistas. Fiquem aí, pianistas, esse vídeo é para vocês. Primeira dica é não toque de relógio. Mentira, essa não é a primeira dica. A primeira dica é não ignore a forma da sua mão. Isso é muito importante, você ter uma forma correta para a gente não ter, principalmente para a gente não ter problemas de saúde, no sentido de não ter dor, não ter tendinite, não ter esse tipo de problema, mas também para facilitar a sua técnica mecânica lá na frente, né? Você deixar a forma na posição certa, né? Com os ossinhos aparecendo, com o pulso reto aqui, com a mão natural, né? Nenhuma mão natural faz isso, né? Por exemplo, eu entro isso aqui ou fico subindo demais isso aqui. Se eu deixo a mão reta numa posição natural, ela fica sempre com esses ossinhos, pelo menos não para dentro, mas os meus, por exemplo, ficam para fora, geralmente ficam para fora. Então, essa forma natural que a gente tem que trazer para o piano para te dar mais agilidade e relaxamento lá na frente e para evitar futuras lesões e problemas também lá na frente. Outra coisa, a minha segunda dica é não toque com os ombros levantados. Isso é muito comum de acontecer em duas situações, ou quando o aluno vai tocar um fortíssimo ou quando vai tocar um pianíssimo. O fortíssimo é porque ele justamente joga muita força e aí acaba sobrecarregando aqui o ombro, e o pianíssimo é porque ele retém muita força e quer tocar muito leve e aí segura demais para não passar muita energia para o piano. Então, nos dois casos, tem como a gente dosar a quantidade de força que você vai tocar. Na verdade, eu não gosto dessa palavra força, porque o ideal é a gente não fazer muita força, a gente jogar peso. Então, tem como a gente controlar a quantidade de peso que a gente vai jogar. Controla antes de ter que segurar ou colocar demais força no ombro. É aqui. É no braço, é no cotovelo, tudo relaxado, e o peso vai lá para o piano, na ponta do dedo. Mesmo no fortíssimo, quanto no pianíssimo. Isso aqui pode te dar muita dor nas costas. Eu tocava assim quando eu era mais nova, minha professora teve um trabalho imenso para conseguir me relaxar aqui. Então, e eu sentia muita dor aqui entre as escápulas por causa disso. Foi eu e conseguindo, fazendo técnica, relaxamento e tudo mais, que minhas dores melhoraram muito. Mais uma vez, barrei no microfone. Legal. Então, não toque com o ombro levantado. Isso pode te dar dor, pode piorar a sua técnica também, porque você tem menos liberdade no corpo e aí menos agilidade, menos velocidade, menos tudo que você já sabe. Aliás, isso tudo que eu estou falando aqui foi abordado lá no workshop de técnica pianística com muito mais profundidade. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre técnica pianística, dá uma olhada no workshop de técnica que a gente gravou. A primeira temporada foi o Wilson que gravou e a segunda eu gravei. Então, quem fala dessa coisa do posicionamento é o Wilson lá na temporada 1. Não deixe de assistir. Outra coisa, terceira dica, então, do que você não fazer quando for estudar piano é colocar o banco numa altura errada. Se você coloca o banco ou muito alto, não vou levantar meu banco agora, ou muito alto, ou muito baixo, isso pode sobrecarregar o seu pulso. Isso te dá também menos mobilidade, pode te dar dor, pode te dar muitos problemas, tanto de físicos quanto também técnicos, né, de não conseguir tocar algumas coisas. Então, a altura do banco ideal é uma altura que você consegue colocar o seu cotovelo mais ou menos na mesma altura da tecla ou um pouquinho acima. Isso depende do que você se sente mais confortável e também do tipo de repertório que você vai tocar. Se você precisa de mais peso, você coloca um pouquinho mais para cima. Se você precisa de mais dedo, a altura do teclado já é uma boa altura, porque você precisa de um som mais digital, com mais clareza, alguma coisa assim. Isso depende de estilo e tudo mais. A quarta dica é não toque grudado no piano. Isso aqui, ó. Muita gente, às vezes o pessoal autodidata que vem estudar comigo depois de um tempo, senta no piano, assim, senta lá atrás no banco, coloca o banco pertinho, senta lá atrás e toca assim, ó.
Isso aqui, gente, como é que se você quer chegar para cá, mesmo quando você traz, o seu corpo trava o seu movimento. Vou vir para cá que eu acho que a câmera não pega ali. O seu corpo trava um movimento aqui, né? Você não tem muito espaço, né? Se você senta grudado, você não tem espaço para pegar o piano inteiro. Isso é muito ruim. Isso você também não tem como usar muito peso do seu corpo, senão o peso vai para o lugar errado, não vai para a tecla, para o dedo, né? Para ir para a tecla. Então isso pode prejudicar bastante. O ideal é você ter uma distância em que o seu cotovelo não fique 90 graus com o seu corpo, fica um pouquinho mais à frente, para você ter esse corredor livre, para você poder, ó, meu cotovelo quando eu faço para cá, ó, ele não fica travado aqui, o corpo não trava, ele tá livre, aqui eu posso chegar até a última nota. Claro que eu tenho esse jogo do corpo também, mas mesmo sem jogar o corpo, eu já consigo chegar numa distância muito maior, tendo esse corredor livre, e a minha visão também minha visão periférica consegue pegar quase o piano inteiro. Se eu viro um pouquinho para cá, eu já consigo ver para onde minha mão está indo, se for um lugar mais longe, né, que eu tenho que chegar. Então, tenha uma distância, claro que você também não vai sentar longe demais, que aí você não alcança nada. Mas meça o seu cotovelo um pouquinho mais à frente do corpo, que vai dar certo. E não sente muito para trás do banco também, é uma dica dentro da outra, né? O peso tem que estar dividido entre o quadril e os pés, porque aí você consegue não só não sobrecarregar a sua coluna, a sua lombar, né? Você vai agradecer se você fica horas estudando com o peso todo no quadril, sem peso nos pés, com o banco muito para trás, você vai sentir dor nas costas. Então, não só isso também, como você também tem a técnica de você usar mais o peso do corpo no piano, sem precisar fazer muita força. Então, muita coisa boa se você sentar na distância correta do piano. E a quinta dica é: não coloque qualquer dedo, não use qualquer dedo quando você estiver tocando, quando você estiver aprendendo a tocar. Isso não tem muito a ver com posicionamento, mas tem a ver com o posicionamento da mão, né? Isso ajuda na forma da mão, inclusive, você usar o dedo certo. E por mais que pareça um pouco difícil no início ficar pensando exatamente qual dedo vai pôr em qual nota, o dedilhado, ele só te ajuda. Você escolheu o dedilhado ideal para você, isso é te ajudar. Então, você pensar em qual dedo na verdade, é para facilitar muito a sua vida um pouquinho mais à frente. Porque tem coisas... Eu já cansei de passar por situações que estavam um trecho muito difícil, foi só trocar o dedilhado que pronto, resolveu a dificuldade daquilo. Então, o dedilhado é muito importante. Pense, teste vários dedilhados diferentes. Se for uma coisa mais simples, não tem por que testar muita coisa, mas siga o dedilhado que está ali. Por exemplo, você fazendo uma escala, se você pula um dedo, passou 1, 2, 3, aí passou o polegar, né? Dedilhado de tom maior, tradicional. Se você pôs o dedo 1, depois jogou o dedo 4, chegou aqui, tá o dedo 5, aí você tem que passar por baixo do dedo 5, que é uma coisa horrível. Então a técnica está aí, na verdade, para te ajudar. Não é para ficar enfiando coisas na sua cabeça e regras. Não, ela está aí para te fazer tocar melhor. Então siga o dedilhado, isso é uma coisa extremamente importante para você fazer. Então é isso, essas foram as 5 dicas. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, mais uma vez falando, dá uma olhada lá no workshop. E se você conhece alguém que toca piano, manda esse vídeo para eles, eu acho que pode ajudar. Me diz se você já sabia dessas dicas ou não. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.